Obrigado pela presença de todo mundo. Hoje a gente veio trazer uma palestra muito importante, que é sobre cafeicultura regenerativa, com Alessandro Guieiro. Ele é um perito nesse assunto, vai abordar esse assunto aí com muita expertise aí para vocês. Espero que vocês aproveitem o máximo. E para dar início a essa palestra, eu queria convidar aqui o nosso presidente Alessandro Marcos de Miranda, o nosso tesoureiro e diretor Fernando Oliveira Madeira. Temos aí a presença da ilustre autoridade municipal, nosso prefeito Itamar. Por favor, Itamar, se junte a nós aqui, que é um prazer a sua presença. Essa palestra ela foi oferecida e patrocinada por nosso amigo Arnaldo Curumbaba, de Poços de Caldas. Ele é uma pessoa excepcional, ligada à área ambiental, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, e essa palestra está ocorrendo hoje pela pessoa dele. Então, eu queria ter essa oportunidade de estar agradecendo ele agora. Vou passar a palavra aqui para o nosso presidente Alessandro. Boa tarde a todos. Queria agradecer, né, a presença de cada um nessa tarde, né, na sexta-feira, né, tá aqui é porque está com vontade de aprender, né. A agricultura sustentável, né, é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. Agradecer a presença do prefeito Itamar, agradecer também o Arnaldo, o Renato, né, que, através do Renato a gente conseguiu trazer a palestra do Alessandro Guieiro. Agradecer desde já, né, a presença do Alessandro por ter aceitado vir fazer essa palestra. A Coopervita, nós estamos na diretoria aí desde 2018. A Coopervita vem só crescendo e sempre pensando nesse propósito, né, de agricultura regenerativa, sustentabilidade, né. É uma cooperativa de café fair trade. No domingo a gente fez a assembleia ordinária aqui e ficou, graças a Deus, mais um ano, né, de sucesso. A gente recebeu 68 mil sacas e vai estar distribuindo sobras, né, para os produtores. Hoje mesmo a gente já tem condições de fornecer os pagamentos para alguns cooperados. Então, deixar aqui, né, que a agricultura sustentável é o caminho, né? Lá fora, hoje, estão pedindo isso, né? A Europa já pede, né, o produto não pode ter glifosato. Então é um caminho que todos devem seguir, né, senão vai ficar fora do mercado. Mais uma vez agradecer a todos e passar a palavra aqui. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento ao Alessandro Guieiro, a toda a diretoria da cooperativa, também o agradecimento à RSM do FTD que está cobrindo o evento, né, às autoridades presentes da marca, apresentando o poder público, né, e faço do Alessandro as minhas palavras, né. O momento exige que a gente pense em cuidar do meio ambiente. A prova disso é os contratempos climáticos que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Geadas, chuva de pedra, seca excessiva. Então, temos a certeza de que está ocorrendo mudanças. E tendo em vista essas mudanças, né, a gente precisa se adaptar para continuar a produzir. Então, para trazer informação ao produtor, né, a gente conseguiu um especialista, né, que vai conseguir expor os assuntos com propriedade, tirar dúvida e orientar vocês da melhor forma possível. Esse é o papel da cooperativa enquanto cooperativa, da Coopervita enquanto cooperativa, de trazer esclarecimentos para vocês. Então, o objetivo é esse hoje dessa palestra, desse bate-papo, e peço que todos aproveitem o máximo possível. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome do Alessandro, agradecer a todos da Coopervita aí, pelo convite. E pode ter certeza, Alessandro, que quando você fala que o mundo lá fora pede, não, o mundo lá fora exige. Essa cafeicultura regenerativa é um caminho sem volta. Então, precisamos adequar, precisamos nos organizar. O nosso país pede e o mundo lá fora pede. Então, o assunto é de suma importância, pode ter certeza que vai contribuir demais
para toda a população, todo o cafeicultor. Isso é muito válido. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigado pelo palestrante aí, o nome é bom, uma referência. Obrigado. Seja feliz nas suas colocações aí. Obrigado. Agradecimento especial. Muito obrigado. Aproveitar o momento para agradecer também a presença ilustre do prefeito Ney, do mandato anterior, de Bom Jesus da Penha, a nossa cidade irmã, vizinha, e vai estar reverberando esse assunto com certeza lá na cidade vizinha, que inclusive eu moro hoje aqui. Obrigado, Ney. Passa a palavra para o nosso querido Alessandro Pinheiro para dar início à palestra. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Melhorou. Vocês estão parecendo uns nematóides colonizados. Boa tarde. Para falar de café, a gente tem que estar animado, né? R$3.000 a saca. Tem que estar animado. Ou não? O que adianta se não tem um produto, né? Bom, a gente já foi bem apresentado, mas como de praxe, quantos aqui já assistiram palestra minha? Já não vale. Que bom que é poucos. Meu nome é Alessandro Guerreiro, sou técnico agrícola, engenheiro agrônomo, pós-graduado em fertilidade do solo, nutrição mineral de plantas e fisiologia vegetal, também pós-graduado em microbiologia do solo. Eu me considero um estudioso desde sempre, porque meu primeiro artigo eu escrevi com 16 anos. E já era sobre agricultura sustentável. Não tinha esse nome bonitinho chamado regenerativo, diga-se de passagem, importado erroneamente dos Estados Unidos. Americanizaram o termo para o Brasil como tudo, né? Mas ficou, é comercial e a gente precisa utilizar ele. Bom, pessoal, em 2010, vou contar uma historiazinha que eu acho que vale a pena para mim dar uma recapitulada e fazer vocês voltar um pouquinho no tempo. Em 2010, eu resolvi estudar fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas, achando que eu ia resolver o problema da minha região, que é o Cerrado Mineiro, solo pobre, bem diferente do de vocês aqui. E quando eu voltei para casa e comecei a fazer os trabalhos, eu realmente consegui excelentes resultados. Acho que eu não posso. Excelentes resultados fazendo uma boa fertilidade do solo, promovendo um cálcio, um magnésio, um potássio, tudo em dia, fazendo fisiologia, aquela coisa toda. E aí veio uma seca na safra 14 e 15, quem lembra? O que foi aquilo? E a história, pessoal, se repete. Estamos 10 anos depois, passando 24 e 25, um dos piores momentos do clima na cafeicultura do Brasil. E eu tenho falado muito por onde eu passo, que esse ano que esse ano é o ano da colheita da cafeicultura regenerativa. Porque nós tivemos bons pegamentos de florada, bem diferente do que está sendo falado aí, mas a gente não teve perca. Nós sentimos bem menos esse veranico de 40 dias, eu pude acompanhar em loco. Tem cliente meu aqui que, se eu mentir, vocês me falam, viu? Então, pessoal, eu comecei a chegar numa conclusão que a cafeicultura regenerativa não é mais um caminho, ela é o único caminho. Queira sim ou queira não, vão ter que mudar a chave, vão ter que olhar para o solo, vão ter que trabalhar a matéria orgânica, vão ter que trabalhar sistema radicular, vão ter que trabalhar a fisiologia vegetal, vai ter que cobrar dos técnicos, vai ter que chamar o agrônomo, colocar ele sentado e perguntar: você consegue? Não, não consigo. Então vamos estudar, gente. Não dá para fazer agricultura sustentável pelo YouTube. Não dá para fazer pelo Google.
A gente só faz isso no campo. Essa, não sei se dá para vocês ver, lá no cantinho, ó. Em 10 anos, palestra de número 301 falando o mesmo de agricultura regenerativa. Com uma diferença. Há 10 anos atrás eu tinha só uns 5 slides. Não tinha muita história para contar. Hoje a gente tem história de mais de 15 mil hectares. Hoje a gente tem história de praticamente cafeicultura de todas as regiões que produzem café do Brasil. Pelo menos dos 4 principais estados. Paraná, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje a gente tem história de outros países para contar o case de sucesso da cafeicultura regenerativa. E aí, aqueles 5 slides se transformou em mais de 150, que vai ser aí umas 2 horas, pelo menos, de bate-papo. Cafeicultura regenerativa antes e depois. Por que eu chamo antes e depois, pessoal? Porque existe um antes e depois na vida dos produtores que entram para esse modelo de agricultura. Ninguém continua mais como era antes. Ele vai levar isso para dentro da casa dele, para a horta, para o vizinho, ele vai falar disso no campo de futebol, porque realmente ele começa a ver a agricultura de uma maneira diferente. Ele volta a ter prazer de ir para o campo, ele volta a ter prazer de falar para o amigo dele que a florada dele pegou melhor. Ele volta a ter prazer de falar para o amigo dele que ele consegue sim controlar mato sem glifosato, que ele consegue sim controlar broca sem usar químico, que ele consegue sim fazer números de aplicações para bicho mineiro. A região de vocês deu muito bicho mineiro ano passado. Quase mataram vocês aqui, né? Eu recebi umas fotos de Poços de Caldas aqui que deu vontade de vir do Cerrado e batendo, cara. Como que me recomendam as recomendações mais ignorantes do mundo que deveria ser considerado crime ambiental? E embaixo tem um CREA de um agrônomo que estudou para fazer aquilo ali e está fazendo lambança, repetindo ingrediente ativo, deixando a praga resistente. E vocês vão lá e compram o produto. E a cooperativa vai e apoia a venda do produto. Pessoal, não dá mais para ser passivo. Não dá mais para aceitar erro agronômico. Isso é suicídio financeiro. Tira o produtor da atividade. Eu não estou indo contra a minha classe, eu estou cobrando para que a minha classe comece a olhar para o futuro. Toda a minha base científica está embasada nos trabalhos dessas 3 pessoas. Professora doutora Ana Primavera, com a qual eu tive a honra de trabalhar em 2007 e 2008. Professor Dirceu Gassi, saí do cafeicultura, fui para a soja para entender fertilidade do solo, para entender microbiologia do solo. Era o que a gente tinha de melhor na época. Infelizmente, os 2 já não mais estão conosco. Professor Dirceu Gassi, para quem não sabe, foi o pai da soja moderna. Ele revolucionou os plantios de soja. Ele fez com que as pessoas olhassem para o solo. Ele fez com que as pessoas olhassem que soja precisa nodular 2 metros de profundidade. Foi aí que começou a produzir 70, 80, 100, 120. E eu visitei áreas no Mato Grosso de 130 sacos de soja por hectare. Tudo começou com o professor Dirceu Gassi, o qual foi meu professor. E por último, mas não menos importante, e ainda está conosco, o professor Yamada, que dedicou a vida inteira para alertar que o glifosato estava matando as lavouras de citros, as lavouras de café do Brasil, e foi tido como louco. E o que aconteceu? Hoje isso é mais do que óbvio que o uso do glifosato influencia negativamente a produtividade de todas as culturas onde utiliza esse herbicida. Todas as culturas. Esse ano eu tive com alguns produtores que a gente fez soja sem uso de glifosato, próximo de 10 sacos a mais por hectare. Uma aplicação a menos de fungicida, porque ele abaixa a imunidade da planta. Coisa simples. É um produto que mata o solo, que faz uma planta ficar doente. Não trabalho sozinho, pessoal. Bobagem é aquele que acha que o Alessandro caminha sozinho e que ele dorme e acorda com as soluções sustentáveis. Eu tenho um time por trás. Eu tenho grandes profissionais que me trazem para mim os trabalhos de pesquisa que talvez eles não conseguem levar para o campo. Então eu tenho microbiologista, nematologista, professor Telmo, que está ali atrás da professora Madalene, talvez na atualidade é uma das pessoas que mais compreendem. Entender e compreender é diferente.
uma das pessoas que mais compreende a fertilidade do solo associado em química, física e biológica. Eu gosto muito dessa frase, que linka com o que eu acabei de falar, que ninguém cresce sozinho. Já dizia esse senhorzinho que simplesmente é o fundador da Jacto. E alguém aqui já conheceu a Jacto? Não? Está lá na entrada, né? Ninguém cresce sozinho. O funcionário dele chegar todo dia e olhar, ninguém cresce sozinho. A gente só cresce um ajudando o outro. Eu acho que é bem o espírito de cooperativa. E aí, esse aqui é o pequeno Noah, né? Em duas situações, é meu filho. Ele ali pequenininho, onde a gente plantou a primeira árvore com ele, e depois de um ano, olha como a árvore cresceu. E é isso, pessoal. Se a gente planejar a nossa vida por um ano, plante cereais. Vou viver um ano, vou plantar feijão, vou comer ele, vou morrer, pronto, acabou. Para que eu vou plantar coisas para 10? Se a gente planejar a nossa vida por 10 anos, devemos plantar culturas perenes. Mas se nós planejarmos por 100 anos, deveremos treinar e educar o homem. Não existe outro caminho a não ser treinar e educar, treinar e educar. Isso é um papel de vocês todos os dias quando os técnicos de vocês chegarem no campo. Por que você está me recomendando isso? Começa a inserir um pouco de porquê para um país que se autodenomina o país de alta tecnologia na cultura do café. Mas você sabe por quê, pessoal? Porque a gente só olha do solo para cima. A gente identifica a doença, nós não identificamos a causa. Por que você está doente? E se eu não identifico a causa, eu vou ficar doente de novo. Isso é muito óbvio. Então, isso é só para ilustrar tanto de mulher que a gente trabalha, o tanto que elas estão fazendo a diferença na cafeicultura de várias regiões. Aqui tem grupo de mulheres, cooperativa? Tem? Legal. Treinar profissionais. Eu não sei se a cooperativa tem agrônomo no campo, acredito que sim. Esses caras precisam passar por treinamento. Ninguém nasce sabendo, ninguém pode ser cobrado sem ter passado por treinamento. Não adianta nada querer cobrar de algum profissional que não foi instruído. Vocês vão fazer com que ele cometa falhas, com que ele cometa erros, com que ele atropele alguns passos. Precisa de treinar as pessoas. E a gente tem feito isso. Grupo de produtores, uma centena de engenheiro agrônomo que a gente treina. Por onde a gente passa, treina. Esse aqui é meu grupo de consultoria da Guatemala, são mais de 30 agrônomos que a gente treina lá e uns 20 produtores. Por que a Guatemala quer agricultura regenerativa? Se o solo já é fértil, tudo dá certo, produz os melhores cafés do mundo, tem um mercado sadio só deles. Por que vocês acham? Arrisca aí, fala para mim, por que a Guatemala quer cafeicultura regenerativa? Sabe por quê, pessoal? Porque eles precisam tirar resíduo químico do grão. Ninguém quer tomar café com veneno mais. E eles precisam de aprender a fazer isso. Quantos aqui já tiveram acesso a uma análise de resíduo? Ninguém. Podem começar a trabalhar isso. A cooperativa precisa de encabeçar isso para tornar isso aí quase que familiarizado para os cooperados. Vocês talvez não tenham acesso, mas vocês podem ter certeza que o café de vocês não entra na Europa sem uma análise de resíduo. Isso aí eu atesto para vocês que não entra. Porque lá é crime ambiental. O melhor da cafeicultura são as pessoas. Isso eu tenho visto por onde eu passo. O melhor são as pessoas que multiplicam o nosso trabalho. Eu lembro quando eu fiz a primeira palestra aqui em Poços, deixa eu me lembrar, 4, 5, acho que estava na pré-pandemia, Ulisses, lá da região vulcânica, que me trouxe. O que aquilo movimentou a região, depois eu pude voltar a várias fazendas que estão praticando, recebo inúmeros feedbacks de pessoas que estão fazendo, que realmente pegaram a palestra e levaram para dentro da fazenda
que realmente pegaram a palestra, entenderam os 10% que a gente sabe que entende, não vai entender mais que 10% do que eu vou falar, mas foram estudar, foram buscar, me contactaram, vim aqui várias vezes em Poços, tenho livre acesso, respondo sempre que eu posso, recebo muitas mensagens por dia, então assim, o que eu consigo responder, eu volto as informações. A gente não tem muitos profissionais, infelizmente, tá? Muita gente me pede indicação e eu não tenho quem indicar. Isso é uma pena, espero que no futuro isso melhore. Para a gente começar, tá? A introdução foi quase 1 hora. Qual que é a cafeicultura que a gente defende? Façam uma análise. O que cada um de nós defendemos? Qual que é a cafeicultura que a gente quer para o futuro? A sintética, que já não leva ninguém a nada. Vocês sabiam que tem cafeeiro irrigado que não consegue absorver água? Vocês sabiam disso? Eu fui numa fazenda, me ligaram, foi até engraçado. O produtor falou assim: minhas lavouras estão murchando, mas eu estou com o gotejo no pé, está pingando, está lá molhado, 24 horas. O solo dele está com a condutividade tão alta que a planta não consegue trocar capilaridade com a água. Olha para vocês verem. O que está faltando? Conhecimento, análise. Está faltando agrônomo. Está faltando ele entender que não é só colocar adubo numa caixa e ficar injetando. Aquilo ali tem química, tem física do solo. E a planta não consegue tirar a água. E ela murcha. Como se ela estivesse perdendo água por osmose. Então, qual que é a cafeicultura que a gente defende? Nesses 10 anos, nessas 301 palestras, o Jean já assistiu quantas, Jean? Umas 10. Eu sempre faço essa afirmativa. Ninguém nunca contestou. Então eu sigo fazendo. Todas as vezes que agimos contra a natureza, nós vamos perder, pessoal. Todas. Se alguém não concordar, levanta a mão e a gente vai fazer um debate muito interessante, que eu sonho que isso aconteça um dia, mas até hoje ninguém falou, eu discordo. As pessoas concordam, mas fazem ao contrário. As pessoas concordam, mas aplicam inseticida, fungicida, herbicida no solo. As pessoas concordam e aplicam toneladas de sal no solo. As pessoas concordam, mas deixam o solo exposto. As pessoas concordam, mas deixam a matéria orgânica sendo degradada. As pessoas concordam e deixam ter erosão. Não adianta concordar se não tomar iniciativa. Não adianta concordar com que a natureza vai levar tudo que a gente tem se a gente não der o próximo passo, que é fazer as coisas acontecer. Esses são os pilares da cafeicultura regenerativa. Máxima entrada contínua de carbono. O que eu quero dizer com isso? O solo precisa ter entrada de carbono o tempo inteiro, eu preciso ter entrada de matéria orgânica, eu preciso que essa matéria orgânica seja cíclica, porque eu preciso alimentar os meus micro-organismos. Se isso para, os micro-organismos param. E se os micro-organismos param, a planta para de se beneficiar. Perturbação mínima contínua. O que eu quero dizer com isso? Não perturbe o solo. Não façam arações, não façam gradagem, não façam subsolagem. Tomem cuidado com o recolhimento. Trabalhem matéria orgânica. Perturbe o mínimo possível. Conservação contínua da biodiversidade. Mantenha plantas que alimentem o solo, não somente com biodiversidade de subsolo, que são os micro-organismos, mas que tenham também polinizadores, que são bioindicadores de um ambiente harmônico. E por último, e mais importante, treinar e educar o homem, para não fazer lambança, para não fazer tudo certo e chegar nos 45 do segundo tempo, fazer coisa errada. Se não tiver uma pessoa calibrada, é isso que acontece. Fica 2, 3 anos fazendo as práticas e de repente aparece um cabeça de bagre e fala: vamos subsolar isso daqui? Lá se foi tudo embora.
E aí o mercado está cobrando, ele está dando indicadores, né? O que não falta são materiais cobrando a gente. Agricultura regenerativa, carbono negativo, carbono zero, aquecimento global, agricultura conservacionista, eu gosto muito desse termo. Conheça os preceitos e práticas para o cerrado. Tem um livro da Embrapa chamado Agricultura Conservacionista, uma obra de arte. Não sei se todos aqui gostam de ler. É uma obra de arte da Embrapa que está lá engavetada, ninguém divulga. Foi feito para a agricultura de solo tropical, foi feito para a agricultura do Brasil. E por que que a gente tem que importar modelos americanos, que geralmente as terras norte-americanas estão debaixo de gelo? Tem matéria orgânica de 14% e nós estamos buscando modelo americano, até o termo a gente importou. E essas são algumas das notícias que a gente tem. Algumas das notícias que a gente tem mundo afora. Olha que legal. Anvisa aponta que mais da metade dos vegetais está contaminado com veneno no Brasil. Mais da metade. Ou seja, a gente vai lá no sacolão comprar, 50% de tudo que vocês vê está contaminado. Algumas plantas a gente sabe com um pouco mais. Mas uma verdade é que 50% você está levando para casa tem índices de veneno maior do que o permitido na nossa NMR. Exportação de café será comprometida na agenda ESG em 2023. Isso aí já foi, né? 2023, 2024 foi pior ainda. Mas o que eu gosto mesmo é essa daqui, ó. Rede varejista é condenada por revender alimentos com pesticida proibido. Um camarada acordou meio revoltado, foi no supermercado, pegou 2 melões e mandou para análise. Quis ganhar um dinheiro mais fácil. Deu produto proibido. Entrou com processo, ganhou facilmente contra a rede varejista, que entrou com processo contra o produtor. Viu a cadeia? Viu o que isso pode levar? Você vende seu café para a trade vende para alguém, alguém manda para o resíduo. Cara, isso é crime. E a gente está lá no campo, produzindo, de repente chega alguém lá e fala, ó, seu café está com resíduo e tem uma multa vindo de trás para frente aí para você pagar. Isso pode acontecer. Se for produto proibido, é crime ambiental. Se estiver acima do limite do LMR, tem que ser incinerado. Olha a zebra. E tem muito café nosso contaminado. Só que quando acontece isso, eles diluem. Pegam um que tem muito, um que tem pouco, e vão fazendo bem embolado ali, e dilui o veneno um pouquinho para cada um. E do ponto de vista ambiental? Vocês lembram dessas imagens do ano passado e ano retrasado? Parece filme de terror, não? Mas é Brasil. Uma vaca em cima da casa. Se falasse isso para mim quando eu era moleque, eu ia achar que era desenho. Olha aqui de pendurado no fio, de tanto que a enchente foi alta. Isso aí são os extremos. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. A agricultura do Rio Grande do Sul praticamente extinta. E a gente sofre com seca e com excesso. Com seca e com excesso. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque nós precisamos nos conscientizar que é possível praticar uma agricultura limpa, de baixo impacto e mudar o microclima local. E eu vou mostrar para vocês como que faz. Vou pular algumas coisas aqui. Então a gente tem feito um trabalho já de longa data, né? Eu não vou nem falar muito disso daqui. Vamos passar aqui, senão a gente não acaba. Para a gente já entrar logo em manejo, pessoal. Quantos aqui já plantaram alguma coisa no meio da lavoura? Uma braquiária, um capim margoso, um pé de galinha. Quem já plantou pé de galinha aí? Ninguém plantou nada. Ah, tem um milho, feijão. É bom também. Ajuda. O problema é que ele leva, né? Quando ele leva, você fica com problema. Então, pessoal... Hoje, a base da agricultura regenerativa, vocês viram lá os pilares, que é máxima entrada contínua de carbono, perturbação mínima contínua do solo e manutenção
contínua da biodiversidade. Não tem jeito de falar de agricultura regenerativa sem a gente entender como que essas plantas funcionam. Sem vocês ter técnicos que saibam recomendá-las, para não fazer bagunça. Eu fiz uma palestra no ano passado, aqui pertinho de vocês aqui, ó. Passou uns 4 meses, o cara me mandou uma mensagem revoltado, falando que o mix tinha dado problema, tinha competido com o café e tinha virado uma anarquia. Porque o mix, pessoal, e bravo no Instagram, credo. O mix, pessoal, ele é feito particular para cada um. E às vezes mais de um por fazenda. E talvez até um por talhão, porque ele é apenas um corretivo do solo. E corretivo do solo não é igual para cada talhão, concordam? Um talhão eu quero descompactar solo, no outro eu quero matéria orgânica, no outro eu estou com relação CN alta. Então eu preciso, primeiro de tudo, conhecer o meu solo. Primeiro de tudo, eu preciso de entender qual é o meu objetivo. E aí você vai buscando as plantas que completam o seu objetivo. Quero descompactar solo, então vem aqui, feijão bandu. Quero aumentar a biomassa, vem cá, braquiária com milheto. Quero quebrar a relação CN, vem aqui, crotalária, feijão bandu e entre outros. É sobre isso. Não é simplesmente ir na cooperativa ou em outro lugar, jogar um saco de semente nas costas e sair louco e plantar. Vai dar errado 100%. Sem conhecer, sem estudar, sem análise química, sem análise biológica, sem análise física, esqueçam. Esse é o modelo mais técnico de agricultura que se tem. Bobo daquele que acha que a agricultura regenerativa é para amador. A agricultura regenerativa é para profissional. Seja ele com 1 hectare, igual o meu grupo ali de Divinolândia, 2 hectares, 3 hectares, mas são profissionais. O profissional não quer dizer tamanho da área. O profissional quer dizer a vontade de fazer certo. Eu tenho produtores de 5 hectares e eu atendo talvez o segundo maior grupo de café do Brasil com 8.000 hectares. Todos fazendo igual, todos olhando para o mesmo objetivo, todos buscando saber o porquê que está fazendo. Não é o tamanho da área, e sim como eu vou fazer com essa área. A unidade de área é o que menos importa. O que plantar, como, quando plantar. Cara, o quando interromper. As pessoas apanham com isso aqui que vocês não acreditam. Elas ficam loucas. Elas plantam com 40 dias, já quer meter a roçadeira e tirar. Calma. As outras gostam tanto que nem tira. Aí da sementeira, aquilo que era uma planta de cobertura vira uma erva daninha. Aí me liga, o nabo forrageiro está matando meu café, você não falou que era bom? Falei que era bom, mas não era para deixar para a vida toda. Tem a hora de tirar. Por quê? Não usou a técnica. Não fez uso da boa tecnologia. E isso é tecnologia, que precisa ser usada da maneira correta para que se alcance os objetivos. Então, todo mundo precisa saber, como produtor, vocês não precisam de dados técnicos, mas vocês têm que entender que existe esse dado e cobre do seu técnico. O seu técnico precisa saber que o solo é um ambiente trifásico, que lá tem que ter oxigênio, lá que tem que ter água, lá que tem que ter minerais. Se um técnico de vocês só olha para mineral, gente, está errado. Porque o mineral não vai ser absorvido se faltar água ou se faltar oxigênio. E é basicamente isso. Eu preciso de oxigênio, água, minerais e matéria orgânica. A grande revolução da agricultura chama-se matéria orgânica. Quanto? Aí eu devolvo a pergunta, quanto você consegue colocar? Mais importante com isso, qual que é a qualidade dessa matéria orgânica? Também não é ir lá pegando lá material de relação CN de 80 e jogando no solo. Quanto e qual a qualidade? Talvez 1 tonelada de um bom material vale por 10 toneladas de um material de baixa qualidade. Nesse caso, volume não é tudo. Volume você planta. Planta de cobertura. Matéria orgânica que você compra, qualidade. Porque tem frete, tem umidade, tem uma quantidade de coisa que o café não quer saber disso. Ele não está nem aí para frete. Quanto custa um frete? Então você pensa em qualidade, compra material de alta qualidade.
Isso aqui é umas continhas bobas que a gente faz, né? Quanto que eu preciso de matéria orgânica para aumentar 1% de matéria orgânica? Quanto que eu preciso de material? Olha a quantidade, pessoal. Em 7 anos, acumulando 800 quilos, eu aumento mais ou menos 0,5%, 0,6%. Olha para vocês verem a dificuldade que é para aumentar a matéria orgânica, que eu estou acabando de falar, que é o que vai salvar a agricultura. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que as coisas não acontecem da noite para o dia. Persistência e consistência. São as duas palavras que eu gostaria que você saísse daqui com elas bem gravadas. Persistência e consistência. Não adianta ter persistência sem consistência. Todo ano um resultado diferente. Está errado. Você precisa ter consistências nos resultados. E persistir para você chegar nisso. Porque senão desanima. Eu tenho um produtor que a hora que ele está quase chegando, falta lá mais 1 ano para ele atingir o ápice do solo, da qualidade do solo dele, aí chove bem, está tudo bonito, ele fala, o quê? Eu vou mexer com isso mais? Não, eu vou fazer Roundup nesse negócio aqui. Para que eu vou fazer esses outros herbicidas? Eu vou fazer o mais barato. Perde tudo, volta a estaca zero, no outro ano a seca vem, ele não estava preparado e se lascou. Isso acontece, o produtor tem a cabecinha, muitos deles com a memória fraca. Quando ele está nas condições ruins, ele escuta e faz tudo certinho. Quando começa a chegar perto de 50 sacos por hectare, o clima começa a ficar bom naquele ano, começa a vender bem o café, ele começa a lacear. Esquece que a agricultura é cíclica. E muitas das vezes, isso aconteceu semana passada, um produtor que eu atendi durante 8 anos, parou o trabalho, me ligou desesperado de novo, que não aguenta mais controlar a cercóspora. Fui lá na fazenda dele e falei assim, não, no ano que vem a gente volta. Eu não faço mágica, não sou bruxo. Olha o que o professor Santi fala. A sustentabilidade do sistema de produção está na estratégia de desenvolver uma agricultura com base no carbono, com base na matéria orgânica. O professor Santi é da Universidade Federal de Santa Maria, grande parceiro nosso, e também um admirador pelo trabalho da doutora Ana Maria Primavera. Base no carbono e na matéria orgânica. Isso para todas as culturas. Quando você trabalha agricultura regenerativa, agricultura conservacionista, ou seja, a agricultura de baixo impacto que for, nunca mais vocês vão adubar o solo. Ok? Esquece adubar solo. Concorda? Vocês não estão prestando atenção. Olha lá. A gente precisa deixar de fazer essa adubação direta. Pegar o fertilizante e pôr na boca da planta. Absorve aqui. Mas sabe o que aconteceu agora recente? Foram lá e aplicaram 40 dias sem chover. E aí? A planta bebe, ela não come, ela precisava de água, não solubilizou. Começou a chegar a análise para mim com 9 de potássio na folha. O que significa isso? Enchimento do fruto penalizado. O que significa isso? Baixa renda. Tem data para fazer as coisas. Potássio, pessoal, até 20 de dezembro tem que estar todo no chão. Adubo o solo, não a planta. Esse potássio vai passar para a troca, a planta, a hora que ela precisar, ela retira do solo. Anotem isso, tomem nota. Potássio, para não ter problema com enchimento de fruto, até 20 de dezembro, no máximo, 100% das doses no solo. Esqueçam os formulados a partir de janeiro. É prático, mas para a planta não é mais. Você não pode adubar ela, você tem que adubar o solo. Quando você começa a olhar para o ambiente dessa forma, colocando o nutriente para o solo, e o solo alimenta a planta, a gente começa a ter um negócio muito interessante na cafeicultura. Sim.
Boa pergunta. Você pode trabalhar 2 doses de formulado, 19,0419, 20,020. Você pode trabalhar 2 doses de formulado mais 1 dose de um elemento simples, dividido. E precisamos entender que precisamos também fazer investimentos. Sair do cloreto de potássio. A gente tem boas fontes de sulfato. Tem um produto, eu não tenho problema com marca comercial, posso falar, ninguém me patrocina. Um produto da Mosaic, que é o Camag, e tem um produto da K mais S, que é o... Me ajuda aí, já. Patente Cara. São as 2 melhores fontes de potássio que tem no Brasil. Ah, mas custa não sei quantos dólares, é botado em dólar o negócio, $600. Mas aquilo me ajuda a quebrar a bienalidade. Aquilo faz com que minha planta não sinta e não aconteça o que eu vi vindo para cá dos 2 lados. Olhava para cá, olhava para cá, eu vi a mesma coisa, deficiência de potássio. A planta perdeu folha durante esses dias de seco por falta de potássio. Você vê café na planta, pouco café, diga-se de passagem, todo exposto, porque ela perdeu as folhas. Sugou todo o pouco de potássio que tinha e jogou a folha fora para parar de perder água. Porque quando a planta tira o nutriente, ela tem que jogar a folha fora, porque aquela folha virou somente um ponto de perca de água. E aí fica uma planta que não vai produzir o ano que vem. Planta sem folha não produz próxima safra. E o que aconteceu? Bienalidade intensa. Então, assim, dá para fazer as divisões. Eu sempre coloco. Tem um outro produto também, eu não vou falar o nome comercial, porque eu não sei como que funciona aqui, que ele é um 190419 com nitrato de potássio. Tá? Diga-se de passagem, hoje é o produto mais utilizado na cafeicultura. No Cerrado, praticamente unânime, 100% das áreas usam esse produto, para tirar o cloreto. Ah, é proibido usar cloreto? Não. Só que diminui as doses. Então, em 1 quilo de solo fértil, olha a quantidade de coisa que a gente tem. 500 bi de bactéria, 10 bi de actinomycetes, 1 bi de fungos, meio bi de invertebrados microscópicos, mais de 1000 quilômetros de hifas de fúngicos, geralmente micorrizas. Um solo fértil. Um solo com 3 anos de planta de cobertura, sem glifosato, aquela coisa toda. Um cara que fez o trabalho bem feito, fez as coisas conforme tem que ser feito, ele vai ter um solo desse aí. Um solo que, no dia de muita chuva, você vai andar na roça inteira e não vai sujar o pé de barro. A doutora Primavera falava muito isso. Eu não preciso de uma análise de solo. Eu só preciso, num dia de chuva, andar pela lavoura e não sujar o meu pé de barro. Ou seja, andar sobre a matéria orgânica. Nem vou fazer essas contas aqui, senão você surta, né? A quantidade de vaca que em cima de 1 hectare é mais ou menos proporcional à quantidade de micro-organismos que eu tenho debaixo dele, em peso. Olha que coisa louca. E é verdade, porque a gente já fez algumas escavações, a hora que você vai coletando tudo, você fica impressionado a quantidade. Sim? Uma caminhonete, placa IQN 2758 com a luz acesa. Fala aí. Ah, é sua? É sua, com a luz acesa. A forma de olhar para o solo, pessoal, tem que mudar também. Tem quantos agrônomos aqui? Levanta a mão. 1. Tem mais agrônomo? Só 1? 2? 3? 3 agrônomos, hein? A forma de olhar para o solo tem que mudar. Agricultura sintética. A agricultura que está no Brasil há quase 50, 60 anos e a gente não consegue mais avançar. Pelo contrário, está voltando, né? Agricultura que precisa de 2, 3 toneladas de calcário todo ano, não é? Faço 2 toneladas de calcário, vou lá tirar análise, mais 2. Vou lá... Tem solo que está com 100 toneladas de calcário e está pedindo calcário. Vocês acham isso normal? Vocês nunca perguntou para os técnicos, não? Oh, mas o que é isso aqui? Isso não é normal. Ok? Quando você passa, isso é um trabalho, eu tirei a citação aqui, mas é um trabalho até atualizado.
Quando você passa a trabalhar um solo com mais matéria orgânica, com mais vida, com mais biodiversidade, o pH do solo passa a não mais ser um fator único de correção. Observem que o melhor pH está no 4,5, 5 aqui, ó, onde eu tenho todos os nutrientes disponíveis para a planta. Não mais no 6, 7, onde eu só tenho a agricultura química, NPK. Esse gráfico foi feito para atender às vontades de um cara que chamava Liebig, pai da agricultura química, pai da química orgânica. Ele criou um barrilzinho onde ele só falava de nitrogênio, fósforo, potássio, nitrogênio, fósforo, potássio. Esquecia dos outros nutrientes. Porque se eu chegar a um pH 6,5, não tenho mais manganês disponível para a planta. E vocês sabem o que o manganês faz para a planta, pessoal? Aumenta a sanidade. Quando você diminui manganês, você faz com que sua planta fique mais doente, mais refém de ficar fazendo fungicida. O melhor tratamento... Aqui dá muita bactéria? 1.150 metros deve dar muita bactéria, né? O melhor tratamento para a bactéria: aumente o manganês na folha. Acima de 200, 250. E tira o glifosato. Porque se pôr glifosato, não vai subir. É o melhor tratamento. Planta se trata com nutrição. Por que vocês acham que aumentou tanto? Eu estou achando que a gente vai ter que criar um outro departamento da agronomia, igual fizeram com a medicina. Os nutrólogos. Os nutrólogos de planta. Por que vocês acham que apareceu tanto nutrólogo de uma hora para outra, gente? Depois da pandemia. O que vocês acham? Nutrólogo para tudo quanto é lado depois da pandemia. Porque a gente sabe que se nós estivermos nutricionalmente bem, a gente fica mais resistente a controlar vírus e bactérias, correto? E por que a gente não trata a planta da mesma forma? Por que para sanidade de planta tem que ser veneno? Vamos levar essas plantas para o supermercado. Vamos dar mais manganês, mais zinco, aumentar a imunidade, mais cobre bioativo, cobre nutricional. Parar com esses óxidos, esses hidróxidos. Isso é coisa de década de 90, pessoal. Na década de 90 usava hidróxido e óxido e tá gente fazendo isso até hoje. Nós temos cobre que penetra na planta e trata a planta de dentro para fora. Trata a célula, não trata a ferida. Olha que diferença que eu falei. Trata a célula, não trata a ferida. E tem técnico que só sabe recomendar hidróxido e óxido de cobre. Ele está tratando a doença, mas não está tratando a causa. Vamos mudar a forma de olhar para a planta. A planta precisa ter sanidade. A planta precisa entender que quando tem um fungo penetrando da cercóspora, eu preciso de ter um negócio lá dentro da clorofila chamada manganês, que vai ativar algumas fitolexinas, que vai fazer com que ela feche a célula e não deixe isso ser penetrado. Ou seja, aumenta a minha imunidade com um nutriente. Só que quando eu faço a tal da calagem, o negócio bagunça tudo. Aí, meu amigo, aí bagunça tudo, porque eu potencializo a absorção de nitrogênio e ferro a absorção de manganês, de ferro, de zinco, de molibdênio. E aí, ó, a planta baixa a guarda e fica esperando e rezando para vocês aplicar fungicida a cada 40 dias. E a hora que vence os 40 dias, a ferrugem volta, a cercóspora volta, a bactéria volta, a foma volta e vai virando anarquia. Tudo volta. Tirem foto desse gráfico aqui, troquem ideia com os técnicos, vejam se faça sentido. Comecem a olhar para a nova, e eu acredito, única agronomia atualizada que a gente vai ter. Isso não é um caminho, esse é o único caminho que a gente tem. Como agrônomo, eu fico muito revoltado quando eu vejo o produtor quebrando por não estar produzindo café, sendo que eu sei que consegue.
Cara, na verdade, eu prefiro pensar que não. Mas se a gente pegar a história do desenvolvimento da indústria química, ela toda tramou isso. Basta ver por que a gente não tem a cura do câncer. Porque quem está por trás das pesquisas, bancando a pesquisa, vende o remédio para o câncer. Então, assim, a indústria química, não vou falar que foi uma conspiração, ela aproveitou um pouco da nossa baixa imunidade cultural e introduziu um negócio que agora está difícil de tirar, que é a dependência química. Rapaz, mas a dependência química, você chega para vender um folhar, eu já fui vendedor, o cara nem pergunta a marca, ele manda pôr, além de ser barato, ele não está preocupado. Mas a hora de comprar o veneno, aquilo lá ele quer só marca de multinacional top, aquela coisa toda, mas ele não preocupa que um zinco tem que entrar, que um sulfato de zinco é diferente de um cloreto, é diferente de um cloreto quelatizado, de um carbonato. Ele não preocupa com isso. O manganês, então, puta que pariu. É um dos elementos mais negligenciados, talvez o elemento mais importante, porque ele faz parte da clorofila. Sem clorofila não faz fotossíntese, sem fotossíntese não gera energia, sem energia a planta não funciona. Aí, ó, a gente estava falando do cloreto, né? Para quem gosta, tira foto também, gente. Isso aqui é bem legal. Eu apresentei isso aqui uns anos atrás e gostei pra caramba. 100 kg de cloreto de potássio corresponde, se eu pegar o cloro, tá, pessoal? Vou deixar isso muito claro. Não é a água sanitária. Se eu pegar o cloro contido em 100 kg de cloreto de potássio, eu consigo fabricar 800 litros de água sanitária. E se eu aplicar uma dosezinha dessa aí no café, dá mais ou menos 200 ml de água sanitária por metro. Muito mais que suficiente para esterilizar tudo, correto? E às vezes eu aplico 300. Já vi gente aplicando 600. Vou produzir muito café. Vou aplicar 700 kg de cloreto, que vai dar mais ou menos aí uns 400 kg de K2O, 420, né? Quilos de K2O. Estou adubando para 80 sacos por hectare, 70 sacos por hectare. Não colhe 70 sacos por hectare, no outro ano dá 10. Média, baixa. Tomem cuidado com esse nutriente. O potássio vale a pena pensar no investimento. Tomem cuidado com salinidade. E a gente tem que começar a fazer isso daqui, pessoal. Ir para o campo, desde sempre, abrir trincheira, mini trincheira, começar a analisar o que tem lá dentro, quebrar o solo, sentir o cheiro, ver raiz. Sem esse hábito, a gente não tinha chegado à conclusão. Olha lá, eu e meu colega Tedson, que estava até me ligando aqui agora há pouco, pareceram dois meninos brincando. Foram mais de 3 horas olhando um buraco de 30 centímetros quadrados. E a gente encontrou essa parada aqui, ó. Não sabíamos o que era. Para nós, quase um diamante, porque a gente gerou uma informação muito boa com esse material. Disparando para todos os grupos que a gente tinha de entomologista dentro das principais faculdades do Brasil para tentar descobrir o que é isso. Alguém já viu isso aqui? Já? Nossa colega agrônoma aí que cava bastante solo, já viu isso aqui? Não? Isso aqui, um entomologista lá de Rondônia, você vê, lá da mata, lá da floresta amazônica, ele identificou pra gente que isso aqui é casa de vespa predadora de bicho, de várias pragas, entre elas bicho mineiro. E que ele não acreditava que isso estava numa área de agricultura. O que foi a resposta que ele trouxe para nós? A nossa agricultura está dando um habitat natural para inimigos naturais extremamente sensíveis à presença do homem ou de qualquer outra prática. Ou seja, nós estamos no caminho correto. Ou seja, quando eu tenho agentes de autocontrole, eu preciso usar menos inseticida. Enquanto a gente está aqui na palestra, tem vespa predando bicho mineiro. Se vocês entrar lá no meu Instagram, tem um videozinho dessa vespinha aqui comendo um bicho mineiro. Porque aí depois, eu já sabia da informação, já fiquei armado até eu achar esse bicho pegando o bicho mineiro. E aí a gente também extrapola, faz umas trincheiras maior.
para buscar respostas também em profundidade. Defesa do sistema radicular. Precisamos compreender que uma planta de alta performance, ela precisa ter sistema radicular ativo na subsuperfície e também no subsolo. Precisamos ter vasos condutores de água a 2 metros de profundidade. Não posso ter nematóide aqui acabando com tudo. Dá vontade de enforcar um agrônomo que fala que convive bem com a exígua. Conviver bem com a exígua é o cara que fala para mim que convive bem com a sogra. Está mentindo. Não existe isso. Ele não quer assumir que ele é um derrotado pelo nematóide exígua e que o exígua está acabando com as lavouras. Porta de entrada para fusário, impede o transporte de minerais, impede o transporte de volta de fotossimilado, de exudação radicular, de alimento de micro-organismo. É uma lambança. Precisa tomar cuidado com o nematóide exígua, sim. Ah, mas o que eu faço? Agora não tem mais Temic, agora não tem mais Counter, não, até o Counter voltou, né? Nunca deu certo. Manejo de nematóide químico é o fator mais bizarro da agricultura do Brasil. Um negócio que eu preciso que controla 12 meses por ano, mas só me controla 30 e faz com que a população volte mais revoltada e me arrebenta mais ainda todo ano. Eu aplico, dá 30 dias de controle, quando volta, meu amigo, aquilo triplica a população. E a gente fez isso durante 30, 40 anos. Graças a Deus saiu quase todos os nematicidas químicos do mercado para café. Graças a Deus, que aquilo lá estava acabando com a cafeicultura. Agente biológico, consistência, persistência, análise biológica, contagem de nematóide, o técnico que sabe recomendar um bom produto, e vocês vão ter alguns resultados que eu vou mostrar para frente. E tem que ter prazer também lá para dentro do buraco e fazer um negócio, né? O técnico não pode mandar lá alguém lá fazer, né, Jean? Nós ficamos o dia inteiro lá, né? Fizemos lá na fazenda que o Jean trabalhava, que deu trabalho, mas foi prazeroso. Descobrimos coisas que só nós sabemos. Se você chega lá e vê um negócio bonitinho, você não vai saber o que está rolando. Aqui o Jean. Olha lá, ó. Perdi a camiseta, perdi o chapéu, que nada limpa. Nada tira essa terra. Tem 2 anos que nós estamos lavando e ainda está saindo caldo vermelho dessa terra. Mas chegamos a conclusões inimagináveis de qualidade do sistema radicular. Foi uma lavoura idealizada para produzir na casa dos seus 80 sacos por hectare na primeira safra. Quanto a gente produziu, Jean? 75 sacos por hectare. Porque nesse ano teve 25% de quebra. Se a gente pegar 25%, produziríamos bem próximo, não gosto de falar esses 3 dígitos, parece número de mentiroso, mas bem próximo dos 99 sacos. Foi uma lavoura, veja bem o que eu disse, idealizada para a produção de 80 sacos por hectare. Quando eu falo uma lavoura idealizada, foi tudo feito para que isso acontecesse, nada foi sorte. O suco foi feito para isso, a quantidade de matéria orgânica foi feita para isso, a cultivar foi escolhida para isso, o manejo biológico foi feito para isso, a nutrição fisiológica foi feita para isso, a adubação foi feita para isso. Não existe sorte. É venda comprar defensivo. A gente gasta um pouco mais, o custo fica praticamente a mesma coisa, só que aí a gente inverte. Ao invés de eu comprar veneno, eu compro nutriente. E aí o custo por hectare fica igual, mas o custo por saca diminui, porque eu diluo a produção por produção. Porque eu também preciso comprar mais adubo, porque eu produzo mais. Então eu fico bravo com os meus clientes quando eles vão fazer a apresentação de custo e eles colocam o custo por hectare. É óbvio que a gente vai ter um custo por hectare maior, porque nós estamos produzindo mais, eu preciso colocar mais fertilizante, o fertilizante impacta mais no custo. Agora me coloca, pelo amor de Deus, o custo por saca, que aí fica um negócio mais justo, que é a rentabilidade, que é o que realmente interessa no final. Olha que legal. Esse café aqui é aquele lá que a gente falou, que produziu 76 sacos por hectare. Olha o planejamento. Olha os corredores, nada de vento, tudo planejado, plantou mangueira no pé. A lavoura foi conduzida desde sempre com a filosofia de produzir 80 sacos.
Olha o Jean aqui, todo bonitão, ó. E é assim que a gente lida com lavouras de alta performance. Trabalhando o solo o tempo inteiro. Olha a camada de mix que está aqui, o Jean lá fazendo um penetrômetro, num solo que era compactado, de repente o penetrômetro desce direto. Não usou subsolador, usou raiz de planta. É o melhor subsolador que existe, subsolador natural, é o que fica permanente, é o que vai te dar durabilidade de manejo, é o que vai fazer o solo ficar trifásico, com oxigênio, com mineral, com água. E isso vai para todo lado, o pessoal lá da Lagoinhas também. O Matheus já está dando aula de planta de cobertura. A gente leva os produtores lá, eu não preciso falar mais nada, ele já vai para o campo, já cata enxada, já começa a falar as coisas. Por quê? Questiona, gente. Os produtores questionam. Quando eu apresento o mix para o Matheus, ele quer saber tudo de cada planta, o que a planta faz e o que ela vai fazer, porque se não fazer ele vai me cobrar, porque ele é que está pagando. É assim que se comporta um profissional de alta performance. A cafeicultura não é barata e o preço pode ser mais caro ainda quando ela se torna não rentável, quando você não consegue pagar a conta, quando você vê passar na frente café de R$3.000 e não ter café no pé. Ela se torna uma cafeicultura extremamente cara. E os responsáveis por isso somos nós, agrônomos. O produtor não tem culpa. A única culpa do produtor é não fazer igual o Matheus, questionar, perguntar. Porque quando você faz isso, você espanta técnicos que não têm conhecimento. Se eu sou um técnico sem conhecimento, eu não visito o produtor que me questiona. Tá louco? Ele vai me apertar. Se eu sou um cara com conhecimento, me dá prazer em ir em um produtor que me questiona. A cafeicultura só vai crescer quando isso começar a acontecer. Está aqui a Tati, esposa do Matheus, também maravilhada, porque ela está à frente do manejo, é ela que decide os manejos dentro da fazenda, ele só compra. Corredor ecológico. Isso aqui eu vejo como, não vou falar a salvação, mas é o que vai dar longevidade para a cafeicultura em várias regiões do Brasil. Tem um estudo da Exalc, não vou me arriscar a falar de quando, mas é recente, que colocou na condição que estamos hoje, nas práticas que estamos fazendo hoje, do jeitinho que a gente está caminhando, em 2050 vamos ter café somente em 7 municípios do Brasil. 7 municípios. Quantos municípios a gente tem produzindo café? O que a gente vai fazer com essa gente que só sabe produzir café? O que a Exalc quis falar com isso? Que precisamos mudar as práticas. Precisamos mudar o manejo. Precisamos mudar o parque cafeiro. Não dá para insistir com estante baixo, não dá para insistir com planta que não responde, não dá para insistir com solo doente, não dá para insistir com planta mal nutrida. É isso que a Exalc falou para nós com esse trabalho, com os principais cientistas lá de dentro. O dia que eu falei isso no meu curso, os caras ficaram assim, esbabacados. E aí ela apresenta todos os dados, porque é a evolução. É o que está acontecendo. E se a gente pegar nos últimos 5 anos, é uma tragédia. A gente nunca imagina que o próximo ano vai ser pior. Consegue ser pior. Ah, mas só isso, o ano que vem melhor. Consegue ser pior. E olha que legal. Tudo começou assim e depois ficou desse jeito. Percebe a diferença da lavoura sem o corredor? Sem folha, não aguentou a seca. Eu levei um pessoal do sul de Minas aqui, ó, lá de Varginha. A hora que eles entraram nessa área, eles falaram, cara, tá parecendo quando você tá andando na rua e entra no banco. Aquele ar-condicionado gostoso. É a sensação que você tem quando você entra numa área que tem plantas liberando água. Plantas segurando umidade relativa. No meio dessas plantas, essa planta aqui, ó, chama guapuruvu. A gente planta uma a cada 15 metros. Essa planta, quando ela está mais ou menos desse tamanho, aqui, ó, essa aqui é ela. Ela libera por dia aproximadamente 500 litros de água. Por quê? Raiz profunda, uma planta que depende muito, uma planta que precisa fixar muito carbono, precisa fazer muita troca gasosa, então ela precisa liberar vapor de água para que isso aconteça. Imagina a quantidade de planta
liberando 500 litros de água na atmosfera, o que isso melhora a umidade relativa do ar. É por isso que hoje eu posso falar e atestar e confirmar e comprovar que é possível sim mudar o microclima local. Há alguns anos atrás eu não tinha essa informação, não tinha vivenciado isso. Hoje a gente pratica isso. Esse ano eu devo ter plantado pelo menos uns 50, 60 quilômetros de corredor ecológico dentro das minhas áreas. Tem produtor fazendo muda, tem produtor comprando muda, tem produtor fazendo, dando asas para a imaginação. Mas não estão deixando de fazer. Porque eles já visualizaram que o caminho é um único. E só vai beber água limpa quem chega primeiro no pote. Quem está se beneficiando agora, está lá produzindo lá 40, 50, 60 sacos por hectare, saiu de uma produção de 40, 50 no ano passado e está repetindo a produção, está vendendo café de R$ 2.500, esse cara está ficando extremamente capitalizado. Mas por que o café está a esse preço? Porque a grande maioria, 99% dos produtores não estão colhendo café. E é por isso que a grande maioria dos produtores estão com a saúde financeira extremamente comprometida. A grande maioria. É uma realidade, infelizmente, nua e crua da cafeicultura do Brasil. E aí, é planejamento. É isso aqui, ó. Área orgânica, olha que bacana isso aqui, a fazenda está lá em Formiga. Lá somos orgânicos desde 2018. Olha a produtividade de um café orgânico. O Lucas todo satisfeito aqui. Aqui ele estava satisfeito ano passado. Ele falou assim, cara, esse ano o café orgânico não está acompanhando o preço do café, do café convencional. E é isso. Olha a quantidade de material. Aqui é um negócio interessante. Vocês percebem que eu tenho uma planta de um lado, uma planta do outro e uma planta diferente ao centro, certo? O que era a ideia disso aqui? Descompactar onde tinha rodagem do trator e buscar potássio em profundidade no centro da linha. O que eu fiz? Coloquei as plantas nos lugares certos. Lembra lá do começo? O que plantar, como plantar, na onde plantar, a hora de interromper? Quando você tem os números nas mãos, você consegue traçar os objetivos. Quando você trata o objetivo, você coloca a planta que vai fazer isso para você. Olha aqui, ó, dado do produtor, 40 toneladas por hectare. Produzindo mais que milho silagem. 40 toneladas. Se a gente tirar aí uns 60% que é água, vai dar mais ou menos umas 16 toneladas de matéria seca. 16 toneladas. Por isso que massa, quantidade, volume, você planta, você não compra, porque senão você quebra. Você planta. A mesma fazenda mudou a configuração do mix. Não era mais fácil comprar tudo igual? Por que a gente mudou a configuração? A ideia aqui era solubilizar fósforo e criar camada para proteger esse café que era mais novo do sol. O trigo morisco faz isso para mim. Ele solubiliza o fósforo que está retido nas partículas de argila e essa braquiária que está no meio aqui, junto com o trigo morisco, vai me dar uma qualidade boa de massa. Mudou o objetivo. A mesma fazenda, mix diferente, plantio diferente, tudo diferente. E aí dá para ir mudando as configurações. Esse aqui, se tudo continuar do jeito que está, vai ser a planta mais vendida no futuro. Porque ela é boa para vender fazenda. Você planta ela e ela fica bonita assim, leva o comprador lá, ele esquece de olhar o café e olha para a planta e consegue. É mais fácil. Porque ela é muito bonita essa planta. A gente coloca frações dela no meio do mix. Só para ser atrativo de inimigo natural. Só para atrair inimigo natural. Pela cor, pelo volume de pólen que ela produz. E dá para ir trabalhando uma planta de acordo com o objetivo. Essa área, infelizmente, o cara andou a grade. Olha lá, em março. A gente correu, conseguiu consertar, plantou o mix. Olha a diferença do crescimento desse café. De março, entrou o período de seca. Olha como que ele cresceu durante o período de seca.
Vocês acham que isso tinha acontecido sem essas plantas aqui no meio, gente? Retendo água, segurando o vento? Não tinha. Vocês sabem o que acontece com o café a partir do mês de março, é só para trás. Essa lavoura foi só para frente, no sequeiro. Na montanha é possível? É possível. É mais técnico, tá? Não dá para ficar enfiando planta de tudo quanto é jeito na montanha, porque senão ela vira um problema. Tem um momento certo de interromper, nunca deixar da semente. A regra número 1 do plano de cobertura na montanha é nunca deixar da semente. Por quê? Porque senão você gera a erva, vai virar uma erva daninha, vai competir. Então aqui a família Afonso, lá de Carmo de Minas, a gente interrompe, a hora que começa a dar a vargem, eles vão lá e cortam. E aqui é mais ou menos para ilustrar o que a gente vê de cafeicultura do futuro, cafeicultura atual. Isso daqui não leva ninguém mais para lugar nenhum. Aqui é a cafeicultura que vai permanecer. 100% da área coberta com plantas de cobertura. 100%. Carreadores. Tem que estar com planta de cobertura. A gente até está desenvolvendo um projeto para começar a mensurar o sequestro de carbono dos carreadores. Nós temos um número, não sei aqui na região como que é algo em torno de 15% de todo o parque cafeiro do Brasil é carreador. E se a gente pegar 15% em 2,2 milhões, vai dar quase 200 mil hectares de área que dava para a gente estar trabalhando sequestro de CO2. E ninguém faz isso. Vender carbono numa área que só serve para logística. Não vou falar muito de compostagem, mas é uma pegada interessante. Eu gosto muito. Os grandes grupos todos estão fazendo compostagem, porque é a saída para poder produzir matéria orgânica de qualidade com custo mais barato. Falar para vocês aqui um pouquinho desse danado, desse glifosato, senão eu não vou embora satisfeito. Quem usa ou usou glifosato uma vez na vida? Todo mundo. Aqui tem Fairtrade? Todo mundo é Fairtrade? Então ninguém usa mais. Certo? Substituiu com o quê? Com o quê? Glufosinato. Deu bom controle? Então, não vou perder muito tempo com vocês então com esse glifosato, que vocês já estão convencidos, né? Todo mundo sabe que ele mata tudo no solo mesmo, né? Todo mundo sabe que aonde faz glifosato, a gente aumenta os problemas com nematóide, com fusário, com isoctônia. Por isso que o glifosato é tão danoso para o solo. E olha esse número aqui interessante. Eu, particularmente, eu sou estudioso no autismo. Que os níveis de autismo mundial vêm crescendo, foram crescendo de acordo com que a quantidade de glifosato também foi aumentando. E a gente falava disso há 10 anos atrás, o povo ficava, mas você está sendo tendencioso, mas é porque você não quer usar glifosato. E agora a gente foi convidado a participar de um evento em Goiânia, onde vai vir o maior especialista de autismo dos Estados Unidos, que ele vai apresentar uma tese em cima disso daqui. O uso do glifosato e o autismo, ou melhor, o uso de glifosato e o aumento de doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer. Olha que coisa! E vocês sabiam que isso tudo está relacionado à flora intestinal? E aí, cara, foi onde entrou minha tese lá atrás, que o glifosato matava os micro-organismos do solo. Olha que legal! E quase 100% da população tem índices altos de glifosato no organismo. E esse glifosato também prejudica a nossa flora intestinal, que está diretamente ligada ao autismo, ao Parkinson e ao Alzheimer. E é por isso que tem uma frase antiga, que alguns estudiosos falavam: você é o que você come. E nós estamos sendo. A nossa demência está vindo mais cedo. Por quê? Nós estamos comendo mais porcaria. Eu tenho medo da minha velhice, porque a nossa exposição é maior do que a do meu pai, que é maior do que a do pai dele, e os dos meus filhos vão ser maior do que a minha.
Quando eu comecei a trabalhar buscar soluções para o autismo, a gente foi devagarzinho, eu não sabia onde é que eu estava pisando, não tinha muita informação. Eu estava numa região chamada Manhuaçu, e quando eu perguntei se tinha alguém que conhecia alguém que tinha um filho autista, e mais de 70% das pessoas que estavam me assistindo levantou a mão, que eu tive a conclusão de que não tem mais jeito se todo mundo não pegar com a mão e conter essa pandemia. O professor Yamada, ele trata crianças autistas. É o único agrônomo que se pós-graduou depois, mais tarde, em medicina, para poder prescrever probióticos. E sabe com o que ele cuida das crianças autistas? No Brasil inteiro, de forma gratuita, com micro-organismos. Com cepas isoladas de bacilos subtilis e alguns outros micro-organismos que ele isolou. Ele conseguiu identificar que estava faltando isso no intestino das crianças, e é por isso que o autismo, cada vez que passava, ficava cada vez mais agressivo. E quanto mais cedo ele começa o tratamento, melhor é a resposta. Depois eu vou mandar pro Renato, vou mandar para você alguns vídeos de depoimento de mães que fizeram os tratamentos, que às vezes tem alguém aqui que a gente possa contribuir. Esses números aqui, ó, não vai dar para vocês verem. Lá tá ruim, nem eu tô vendo. Mas seriam números que eu considero ideais para uma planta de alta performance. Magnésio, próximo de 5. Boro, acima de 100, 112 de boro. Quanto dá os boros na folha aqui, hein? Cadê os agrônomos que lê muita análise de folha? Vocês fazem análise de folha, né, gente? Todo mundo faz análise de folha? Levanta a mão quem não faz. Misericórdia. Gente. Manganês acima de 200 e zinco acima de 25. Isso é uma planta de alta performance. Números diferentes desse vai cair na bienalidade, vai produzir seus 50, 60, para ele sempre produziu 100. Vou dar uma pulada aqui, que eu acho que isso aqui não é tão interessante, que é a parte de exudação radicular. Já vamos aqui direto para... Cadê? Dos micro-organismos. Conheça seu inimigo como a si mesmo. Tenho mais meia hora, tá? Conheça o seu inimigo como a si mesmo e não precisa temer resultados sem batalhas. Alguém já leu esse livro, A Arte da Guerra? Todos conhecem, já ouviu falar? Recomendo, viu? Isso aqui faz a gente aprender a lidar com funcionário, com sogra, com mulher brava, com tudo. Que é simplesmente conhecer o seu inimigo como a si mesmo. A verdadeira arte da guerra é aquela que você vence sem lutar. E são coisas assim que vai ensinando a gente, quando você começa a aplicar no dia a dia, você vai ficando um cara muito mais sensato. E em uma das teses que a gente estava estudando, eu me deparei com um livro que tinha isso daqui, eu até tirei uma foto, que em 1918, quantos aqui já usou algum micro-organismo na lavoura? Uma bovéria, pelo menos? Uma bovéria tem um aqui, 2. No solo nada, né? Olha para vocês verem. Em 1918, 107 anos, isso mesmo? 107? 107 anos atrás, um pesquisador citava que a inoculação dos solos é uma prática muito antiga. Há 100 anos atrás era antigo e nós não estamos fazendo hoje. E é tido como uma prática nova, é tido como alta tecnologia, é tido, eu não vou fazer não, que isso é muito novo. Se já faziam há mais de 100 anos. Sabe por quê, pessoal? Dentro da faculdade, a aula de microbiologia era a que menos tinha aluno na sala,
A aula de microbiologia é aquela que você não precisava estudar para passar. A prova já vinha quase toda marcadinha. A aula de microbiologia ninguém se interessava. A aula de fertilidade do solo, de química do solo, lotava. O interesse sempre foi movido pelas multinacionais. O cara queria entender de fertilidade do solo para quê? Para ele arrumar um emprego na multinacional que vende adubo. O cara queria entender de químico por quê? De químico para ele arrumar um emprego para vender defensivo. Defender o próprio pão. Está errado? Não está errado. Eu fui assim também. O problema é que hoje isso não sustenta mais o nosso hospedeiro. Vocês sabem, né, que vocês são hospedeiros. Todo mundo concorda? E que em cima dos produtores tem um monte de parasita. Todo mundo concorda? Essas práticas não sustentam mais o nosso hospedeiro. O produtor está com o fardo pesado demais. O produtor já não aguenta mais gente em cima dele sugando. O produtor já não aguenta o clima tirando, o vendedor tira, o outro tira. Todo mundo só tira, ninguém beneficia o cara. Ninguém chega e fala, ó, se você mudar isso aqui, trocar um produto que custa 200 por um que custa 30, você não vai precisar do de 200. É isso que está faltando na agricultura. Ética agronômica. Dá para fazer isso. Falei para vocês logo no início. Qual foi o melhor controle para a bactéria que eu falei? Aumenta o manganês e tira o glifosato. Aí chega eu lá para vender 5 aplicações de Casumine. Não sei quantas disso. Cara, nós estamos tratando a doença, não estamos tratando a causa. Isso aqui é um modelo de análise biológica, tá? Isso aqui a gente foi um modelo que a gente foi pesquisando até chegar num modelo que fosse realmente aplicável. Uma análise biológica deve custar uns R$3.000. Nós criamos um modelo que fica 10 vezes mais barato. Por quê? Porque aí eu consigo fazer em escala. Eu faço análise biológica de praticamente 100% das minhas áreas, 100% das 15.000 hectares eu tenho dados de análise biológica chegando para mim toda hora. Constante, todo dia tem análise biológica. Então eu posso dizer que ninguém mais no Brasil conhece os solos que produzem café mais do que eu. Eu sei tudo deles. E eu posso afirmar para vocês, 99% do solo do Brasil está com problema de fusário. Está perdendo produção para o fusário. Está apanhando para o fusário. Está perdendo 15, 20 sacos de café todo ano para o fusário. E nós estamos preocupados com a ferrugem. Nós estamos preocupados com a cercóspora. Nós não estamos preocupados que o fusário tira a raiz, que deixa de absorver cálcio, deixa de absorver magnésio, que é os principais nutrientes que controlam a cercosporiose, porque o cálcio participa da formação de célula, parede celular. Você tem uma parede celular flácida, você fica à mercê do fungo. Em 2019, eu fiz uma palestra em Poços de Caldas, e um produtor me convidou para ir à fazenda dele, que ele falou que não aguentava mais fazer produtor de campestre. Estou meio perdido aqui, não sei, mas eu acho que é aqui perto. Eu não aguentava mais aplicar cantos, vou falar o nome comercial, com commerce na lavoura, que o negócio estava derretendo de fome. Ele falou, não tem lógica isso aqui não, está acabando. Eu acabo de aplicar, semana que vem o técnico da cooperativa passa e manda para aumentar a dose. Eu já fiz 5 depois da colheita, isso era o mês de dezembro. Vamos lá ver. Primeira coisa que eu fiz, olhei o sistema radicular, não tinha raiz. Eu falei, isso não é fome, filho de Deus. Isso é deficiência de cálcio, de EBEC. Deficiência de cálcio, o que ela faz? Seca da ponta para dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos criar raiz. Essa raiz vai absorver o cálcio que está aqui e você vai parar de aplicar fungicida. Recomendei alguns biológicos para ele, alguns ácidos orgânicos e tal, para dar um estimulado, um nitrato de cálcio ali na veia. Passou 30 dias e ele falou assim, cara, minha lavoura parou de ficar doente. Olha para vocês verem. Confundindo deficiência de cálcio com ataque de foma. O cara não observou que a planta não tinha sistema radicular para absorver o cálcio que estava no solo. E estava fazendo fungicida. Gente, isso é sério. Em um país civilizado, esse profissional está sem CREA.
É como se eu estivesse indo no médico com uma gripe e o cara me tratasse de uma infecção de intestino. Ele me mata. Ou seja, se isso acontece com um ser humano, o camarada perde a licença dele para atuar. Mas o agrônomo está livre, leve, solto para errar à vontade. E o hospedeiro está aí carregando o fardo. Isso é só um dos exemplos, eu tenho outros piores. Então aqui, pessoal, a gente analisa fusário, fitófora, nós analisamos também macrofomina, risoctônia, como bioindicador negativo. Quando eu vejo isso, tem penicílio também, tá? Quando eu pego uma análise que eu olho isso e eu começo a ver a quantidade de coisa ruim que eu tenho, e eu também tenho um bioindicador positivo, que é o tricoderma. E eu começo a ver que o tricoderma não existe, é um solo doente. Eu posso ser um solo quimicamente equilibrado, mas biologicamente doente. E eu estou ferrado. Vou ter muito nutriente e pouca boca para absorver, porque são doenças que matam o sistema radicular. São fungos que consomem célula morta. São fungos conhecidos como saprófitas. São fungos que precisam de matar o tecido para se alimentar. Ou seja, ele não quer raiz viva. Então comecem a observar, pega uma enxadinha, cava lá as raízes de vocês, para ver se essa raiz está oxidada, se ela está branquinha, se ela está nodulada, se ela está marrom no meio. Isso são indicadores de doença do sistema radicular. Precisa se fazer defesa de planta. Defesa de planta começa com a base forte. E também, principalmente, os nematóides. O mais comum em todas as áreas é o exígua. Isso aqui tem dado muito problema, porque ele é porta de entrada para o fusário, para a risoctônia, e não é porta de saída para a exudação radicular. E o exudato radicular, que é a secreção, que é a substância que a planta manda lá no sistema radicular, é a forma que ela tem de alimentar os micro-organismos benéficos, uma pulcônia, um tricoderma, um bacillus subtilis, entre outros, para que eles continuem fazendo o trabalho deles. Então, se a planta não libera isso, eles saem, eles não multiplicam. Ou seja, eu preciso ter boa exudação radicular para que eu tenha esses agentes de biocontrole no sistema radicular. E é aí que as empresas de biológicos não conseguem ter consistência. Eles fazem um bom trabalho de microbiologia, mas fazem um péssimo trabalho de fisiologia e nutrição de plantas. E a planta é conectada com o micro-organismo. Não tem jeito de conectar um micro-organismo a uma planta mal nutrida. Isso aqui é só para vocês verem um exemplo, né, o tanto que às vezes a gente é induzido ao erro, né? Planta de cobertura por um grande período de tempo, ela foi tida como braquiária. Planta braquiária, vai plantando braquiária. Braquiária que é planta de cobertura, braquiária que é bom, não sei o quê. Aí a gente começou a entender por que algumas lavouras de braquiária, depois do 3º ano, começava a planta a ficar meio esquisita. Começava a não produzir, não tinha raiz, o solo ressecava, aquela coisa toda. Depois do 3º ano, a gente começou a ver. Olha a quantidade de tricoderma. Não tinha tricoderma na palhada da braquiária, que mais tarde vai decompor a matéria orgânica da braquiária. Não tem uma plaquinha lá escrito, seu fusário, você só come a braquiária, a raiz do café não. Ele vai pegar a raiz do café também. E aí, meus amigos, a planta vai sentir durante o período de seca, porque quando é que você tira a braquiária? Justamente para a colheita. E o que fica depois? A raiz do café à mercê do acaso. E esse penicílio aqui, pessoal, isso é zebra. Porque áreas que tem muito penicílio, ele não deixa outros micro-organismos multiplicar, principalmente subtilis, principalmente bactérias. Alguém sabe o que é penicílio? É a fonte do primeiro antibiótico já registrado. Quem já tomou uma bezetacil aqui uma vez na vida? Penicilina. E quando você tem isso aqui no solo, esquece, vai ficar aplicando biológico e não vai funcionar.
Como que recomenda biológico sem uma análise biológica, gente? É o que eu faço, é as perguntas que eu faço para os vendedores de biológico. Você tem análise biológica? Não, mas então como é que você quer me vender? E se eu tiver muito penicílio, primeiro eu tenho que tirar esse penicílio do sistema, para depois eu fazer a aplicação do biológico, senão eu vou rasgar dinheiro. Olha aqui um solo com muito fusário. Muito fusário. 2.500 UFC. Se ficasse quietinho, escutava o fusário conversando, de tanto que tinha. Olha um solo sem fusário. 5:1, mais ou menos, é o número que eu uso. Se eu tiver um fusário, eu tenho que ter 5 tricodermas. Se eu tiver 1.000 fusários, eu tenho que ter 5.000 de tricoderma. Facinha a logística de pensamento. 5:1. Eu preciso de 5 indivíduos de tricoderma para segurar um indivíduo de fusário. Porque o fusário, ele sabe algumas artes marciais que os outros não sabem. E aí ele sai fora e vai lá no sistema radicular. Olha a raiz toda oxidada. Isso não é raiz ativa. Não libera substâncias radiculares e não absorve nada. Muito menos água. Eu vou estar irrigando, tá vendo a mangueirinha aqui? E a planta vai estar com déficit hídrico. O que adianta ter água e não tem raiz? Não adianta nada. Ah, olha a raiz da fazenda que ganha tudo. Os prêmios de qualidade que teve no Brasil ano passado. Olha isso aqui. Olha a qualidade desse sistema radicular. Olha a cor, olha o volume. Se vocês fazerem uma trincheira e não tiver desse jeito aqui, pessoal, é porque vocês estão perdendo muita produção e muita qualidade. É isso aqui que tem que buscar. Essa lavoura é muito interessante, que até o Marcelo, quando a gente começou o trabalho lá, ele falou, esse café aqui eu tenho que arrancar. Todo ano, dá o mês de abril, ele começa a dar deficiência de fósforo e começa a querer morrer. Mas por que deficiência de fósforo? Porque ela não tinha raiz, não tinha jeito de pegar fósforo, como é que ele vai? O fósforo está no solo. E aí a gente entrou com baterias de aplicação de tricoderma com azospirilo. Descobri o problema e entrei com antídoto. Não é sorte, manejo. Já estamos indo, vamos acabar certinho aqui, 2 horas. Ó. Então, vou falar para vocês agora um pouquinho dos limites mínimos ou máximos de resíduo, que isso está pegando muito mundo afora. Eu escutei mais cedo, o mundo pede isso, o mundo exige isso, o mundo não quer mais isso. Pronto. Na Europa tem uma onda chamada paladar consciente. Você sabe o que significa paladar consciente? Paladar consciente significa o seguinte, a partir do momento que eu sei que eu tenho algum tipo de químico, eu não consigo consumir. Se eu sei que aquela melancia está com LMR alta de imidaclopídia, eu vou conseguir consumir aquilo? Meu paladar tem consciência, ele não vai. E é por isso que na Europa, na Ásia e outros países, todos entram com análise de LMR. O Brasil é muito light, né? O brasileiro é meio mutante e ele aguenta 10 vezes mais glifosato que o europeu. Isso aqui já é política, pessoal. Porque se der pau lá, a gente absorve o cá. Se o Brasil coloca a mesma LMR, vou falar uma coisa para vocês, vai ser difícil vender café. Tem um produtor de guaxupé, que eu não vou falar o nome, que eu acho que ele é bem conhecido, vocês sabem quem é. Que em 2021 eu visitei ele, eu falei para ele fazer uma análise de resíduo. Passou uns 4 meses, que a análise demora uns 3 meses mais ou menos para ficar pronta. Ele me ligou, ele podia ter me mandado uma mensagem, que eu ia usar a mensagem dele. Em tom de, lógico, de brincadeira, óbvio, me culpando por ele não beber o café dele. Falou, você tá ficando louco, meu café é capaz que se eu fazer ele pôr no tanque, eu mato, de tanto glifosato que tem. Olha para você ver, o produtor não toma o café dele. Aí o ano passado já diminuiu muito, mas eu acho que ainda vai mais uns 2 anos para chegar em níveis de LMR. É um grande produtor de guaxupé. Isso, cara, como agrônomo é frustrante ouvir. Olha a quantidade de coisa errada que foi feito aí, excessos de dose, 10, 12 litros de glifosato por ano após ano, aquele acumulativo, meia vida longa.
Vocês não têm esse problema, mas infelizmente a grande maioria do Brasil sofre com esses LMR de glifosato muito alto. Tirei aqui o nome do danado, que é óbvio, né? Não vou mostrar, que é bem conhecido, e o número ali da LMR. É assim que vem, né? A Eurofins é um dos laboratórios mais renomados, é assim que vem a análise, ó, com tudo que tem direito. Tudo que vocês imaginar vai pegar. E vocês não acreditam, o negócio pega tudo, é DNA. Então, se a gente quiser, né, um futuro melhor, a venda de café tem que começar aqui. O comprador de café tem que conhecer de onde sai o café que ele está comprando. A cooperativa faz venda também ou não? A cooperativa precisa de fazer essas promoções. Isso aqui são todos compradores. Tem, se eu não me engano, aqui dentro 12 países. A gente levou os caras para a fazenda e antes de chegar nisso daqui, o café já estava vendido. Já não era mais só sensorial. Eles entenderam a essência do negócio. Olha a carinha desse aqui. Nunca pegou uma terra na mão nem uma enxadinha. Achou incrível. Isso é experiência. Isso é mostrar o trabalho que a gente faz, a diferença do trabalho. Tem gente que me fala, mas quanto que eu vou vender um café regenerativo? Se você tiver café, já é um bom negócio. A natureza já está te pagando um ágio incrível, quebra de bianualidade, produção, todo ano você tem produção, menos uso de agroquímico. Olha a quantidade de ágio que a natureza está te dando num café regenerativo. Você ainda quer mais. Aí, para querer mais, você tem que ir lá e mostrar para o cara. Por quê? Porque só contar a história, sabe o que eles vão falar para vocês? Ah, mas produzir com menos agroquímico, proteger o meio ambiente, manejar melhor a água. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Por que eu vou pagar por obrigação? Certo? Mas quando você leva ele para esse ambiente, tudo muda. Porque ele vê na prática. E esses caras rodaram o cerrado inteiro procurando mais fazendas com essas características e não encontraram. Por que vocês acham, né? Isso aqui foi lá na Morada da Prata, lá. Por que vocês acham que esses caras se interessaram tanto, né, Jean? A parceria que a gente fez com essas torrefações, com esses ski graders, foi tão boa que até hoje eles me convidam para dar palestra em evento deles. Por quê? Principalmente o Pablo aqui, lá de Goiânia, tem uma cafeteria lá. Ele quer fazer com que o consumidor final entenda o trabalho que está sendo feito no campo. Eles são a ponte. Porque quando ele compra um café regenerativo e tenta vender isso mais caro lá na ponta, se ele não souber como é feito, ele não consegue agregar valor. Então o cara vai lá para o campo. Tem gente indo mais para o campo do que os nossos agrônomos. Tem gente que está comprando café, procurando entender mais de agricultura sustentável, de baixo impacto, do que quem está recomendando. Mas por quê? Porque esses caras são cobrados lá. Para ele agregar valor, o consumidor cobra. E nós não estamos cobrando de quem recomenda. Faltam 5 minutos, mas a gente vai encerrar. O segredo da vida é o solo, porque do solo depende as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado, não existe ser humano sadio se o solo não for sadio e as plantas nutridas. Se vocês entenderam o que a doutora Ana quis dizer com isso, simplesmente de que um solo sadio vai fazer com que as pessoas sejam sadias. Acho que há 2 dias eu fiz uma postagem falando exatamente sobre isso. As nossas próximas gerações dependem do que a gente faz agora. Não adianta deixar para depois. Nós precisamos deixar um solo melhor do que o que nós pegamos, ponto. Qualquer um que pense diferente disso, eu vou considerá-lo como um egoísta. Porque ele precisa sim entregar algo melhor para o seu neto do que quando ele pegou. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, já dizia a nossa saudosa Cora Coralina. Obrigado e até breve.